Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos. Agora sim, em definitivo, estamos de volta aqui com a retomada, né? Nessa reta final, retomada total, com todo o gás, com todo o ânimo. Passamos aí o ano novo. Eu espero que vocês tenham tido uma virada de ano com muita saúde, muita paz, junto àqueles que vocês amam e querem bem. Que a gente tenha um ano de 2024 muito abençoado, repleto de sonhos, de conquistas, de realizações. É o que a gente deseja, é o que a gente almeja, é o que a gente busca, né? E lembrar sempre o que a gente busca, aquilo que a gente dedica, aquilo que a gente se doa, aquilo que a gente empenha o nosso esforço, sempre é recompensado. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Diana, Sandra, Thaís, Valquíria, Shirley. Shirley já estava aqui no ânimo total. Joelma, Samira. O professor Irá já está com a gente. Se já quiser abrir sua câmera também, estamos já aqui no aquecimento. Mais de 100 pessoas já conectadas. Revisão tá que tá, hein, minha gente? Vamos que vamos. Que coisa boa. Fico muito feliz que a gente está caminhando aqui. Acho que a minha câmera que fechou. Espera aí que eu vou abrir. Eu já saio já, mas não precisa ser agora. Pronto. Estou muito feliz que a gente está aqui, que vocês estão nesse ânimo todo. Falei com vocês o quanto eu pude aí nessa semana que passamos. O pessoal que fez o curso de produção dissertativa esse final de semana, está todo mundo muito empolgado. O curso foi um sucesso, deu super certo. As pessoas assim entusiasmadas, muito bom o feedback que a gente tem recebido. Das pessoas dizendo, né, eu estava com medo e agora eu confio, agora eu sei que eu vou conseguir, e é isso. Nós não podemos e não precisamos ter medo, tá? Olha lá, com Irá a revisão será perfeita. Aí, tá vendo? Pronto, gente, eu falo, aqui é fácil coordenar, é muito fácil, porque a gente sempre traz os melhores professores, porque a gente tem os melhores professores, né? Então a coisa flui, é uma delícia. A Irá não esteve com a gente nenhuma aula, né, Irá, no curso mesmo online que aconteceu, porque ela estava loucamente dando aula no presencial, e assim que sobra uma beiradinha da agenda dela, a gente agarra, segura, não solta mais. Então, vocês têm Irá hoje e tem amanhã, não é isso, Irá, que a gente combinou? Temos, então, hoje e amanhã com ela, e eu tenho certeza que vocês vão amar, porque essa mulher também, ela não dá aula, né, ela dá show. E assim, ela vai contar para vocês, quem é só do EAD, quem não teve no presencial com ela vai perceber isso já, daqui a pouquinho. E lá já tá chovendo, olha, não preciso nem falar nada, olha lá, ó, chovendo um monte de elogio, você é o máximo, obrigada, tá vendo? É show de bola. Eu falo, é muito bom, muito fácil estar aqui. Gente, sejam bem-vindos, eu tô muito feliz, tô bem contente de ver o número de pessoas já agora no início acessando, e isso é a prova do quanto vocês estão se dedicando, do quanto vocês estão se esforçando, né? E isso é o que a gente tem que levar embora até sábado que vem, até domingo, né? Que sábado vocês vão dar um descansinho, eu acho. É isso que a gente tem que levar para lá, é com isso que a gente tem que caminhar durante toda essa semana. Nós temos 5 noites aqui para revisar alguns pontos. Olha o que eu disse, alguns, tá? Vocês têm todas as aulas aí gravadas. Quem fez presencial tem todas as suas anotações do presencial. Então, a gente sabe que tudo isso vai dar certo. Todo esse esforço, todo esse empenho vale muito a pena. E eu estou muito feliz de poder colaborar aqui com vocês, de poder compartilhar com vocês, porque agora a gente vai construir durante esses 5 dias aqui a palavra do domingo, né? Vocês sabem que eu gosto muito da palavra do dia, e nós vamos construir essa palavra durante toda essa semana. Que palavra que é essa, Helenice? É claro que é sucesso. Eu vou falar dela todos os dias aqui, porque eu sempre digo, quem já teve aula comigo, quem já esteve aqui conosco em outras ocasiões, sabe, né, que quem se prepara, quem está nesse pique, nessa energia tão bacana que vocês têm se comunicado, têm colocado pra gente, quem está nesse pique não precisa ter medo, não precisa ter ansiedade, não precisa ter preocupação, não precisa de sorte, não precisa, porque a gente sabe que quem está nessa pegada, quem está se dedicando desse jeito, vai com certeza ter sucesso, tá? Uma coisa importante que nós já vimos aqui, nesse momento vocês só vão definir
a classificação. Nesse momento vocês vão saber se ficam mais à frente para escolher onde e como querem trabalhar, ou se vocês vão ficar numa classificação mais ali atrás, onde a gente precisa pegar aquela vaga que está sobrando no momento da sua escolha. É só isso. Porque aí vocês vão alcançar aquilo que vocês buscam por conta do esforço, da dedicação, do empenho e dessa energia positiva. É com ela que a gente tem que caminhar. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui. Agradeço demais a confiança no trabalho da gente. Vocês têm dado retornos e feedbacks muito importantes, que ajudam a gente sempre a aprimorar e oferecer o melhor curso. Pessoal do presencial, pessoal do online, enfim, de todas as maneiras, as mensagens chegam e a gente fica muito feliz. E essa mulher aqui, né, nada mais, nada menos, que colabora e muito com a gente, faz parte demais, merece demais aquela quantidade de elogios que vocês mandam, eu encaminho para ela também, ela sabe, mas ela merece mesmo, porque é uma professora excepcional, traz muito conhecimento, está lá na escola, faz parte dessa rede de São Paulo, sabe tanto quanto eu, quanto a Mari, quanto outras meninas que já passaram por aqui, o quanto que o trabalho nessa prefeitura é árduo, mas o quanto que ele vale a pena quando a gente tem bons profissionais, e a gente fica muito feliz de colaborar e de poder auxiliar a novos bons profissionais a chegarem nessa rede. Obrigada, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras aqui, ó. Se eu vou ficar lendo aqui, a gente passa a revisão todinha, né? Mas é show de bola demais. Eu agradeço demais essas palavras de carinho. Como eu sempre falo, ainda sobra sempre um pedacinho do bolo até para a coordenadora lá. E é sempre isso. Eu fico muito feliz mesmo. A gente está aqui para construir e encaminhar com vocês o melhor curso possível. Irá, bem-vinda, de verdade, muito contente de você estar aqui com a gente. Essa revisão tinha que começar assim, com esse ânimo, com essa pegada. Olha ali, tanto de gente que já acessou. Deixa eu ver, a Veridiana está dizendo que começou a estudar dia 29, devido à função do Estado. Mas o curso online na organização do curso Santa Rita já está quase acabando, todos os itens do edital. Veridiana, show de bola. A gente conversa bastante no WhatsApp, né? Obrigada, muito bom saber que você está feliz. Porque é isso, se a pessoa sentar, colocar ali, ó, vou estudar as aulas que estão já gravadas, vocês conseguem demais alcançar. Tem gente que fica, não vai dar tempo. Dá tempo. Eu falei com alguém hoje, eu não vou, me perdoa, eu não vou recordar o nome, mas dá tempo, tá? É uma semana, até sábado dá um pouquinho, né, uns 6 dias aí, dá para estudar. Pega a revisão de hoje aqui, que eu já vou explicar como é que a gente vai organizar essa dinâmica. Pega a revisão, a professora vai chamar a atenção a alguns pontos, volta lá na aula gravada na íntegra e pega os pontos que a professora vai apontar aqui e eu tenho certeza, dá tempo, tá? Lembra que a gente falou, o ontem a gente já perdeu, o amanhã a gente não sabe, mas o hoje sempre dá tempo, sempre vai dar certo. Obrigada mesmo pelas palavras. Agora a gente vai começar a organizar a nossa noite, tá? Já estamos aí com 180 pessoas aproximadamente na sala. Combinados de hoje. Nós estamos na fase de revisão, tá bom? A nossa programação aqui, essa revisão durar 1 hora. Depois que eu passar a palavra para a Irá, ela fica 1 hora. Se passar um pouquinho, não vai ter problema, mas é a nossa programação. Por quê? Porque aqui a gente tem um condensado, tá? Ela vai chamar a atenção de vocês, na perspectiva dela, que elementos e que pontos são importantes, o que você deve observar e, principalmente, relembrar. Né? Porque é muito conteúdo, é muito assunto, são autores, são obras, são documentos do município, são legislações, enfim. Então tem bastante coisa e é sempre bom refrescar a memória. A aula de hoje fica gravada como todas as outras, vocês podem assistir nos próximos dias como todas as outras. A nossa equipe de edição tem trabalhado literalmente durante a madrugada para garantir que a gravação fique pronta para vocês ainda no amanhecer do dia seguinte, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas. O material que a Irá está disponibilizando hoje também você consegue baixar agora, clicando aqui nessa setinha que tem do lado esquerdo do slide, ou daqui a pouco, porque fica disponível também no auditório, tá bom? A Irá organizou o material especificamente para essa conversa de hoje. Ela vai explicar tudo direitinho, e aí vocês podem somar o material dela com o que já tem lá na plataforma, com as outras anotações que você tem. Então a gente vai ter assim, top, não tem como não ser top essa quantidade de informações para você levar com você no domingo
tá chegando o dia, tá chegando a hora. Microfones de vocês fechados, câmeras de vocês fechadas, para que a gente possa aproveitar ao máximo o que ela tem para falar, para que a gente possa aproveitar ao máximo as informações e a imagem do que a Mari trouxe para a gente, tá? Então, fechados. Quer fazer alguma pergunta? Surgiu alguma dúvida? Coloca aqui no chat. À medida do possível, a Ira vai responder para vocês. E a gente lembra sempre, tá bom? Não pense que hoje ela vai passar o módulo todo na íntegra, até porque é inviável, mas ela vai trazer pontos importantes da conversa com a gente. Rosimeire, fecha o seu áudio para a gente, por favor. Isso, não cliquem nesse microfone, porque senão você abre o áudio. E aí a gente vai ficar ouvindo a sua voz aqui, tá bom? Acho que é isso de lembretes importantes. Agora sim, ela vem, eu fico aqui nos bastidores. Mais uma vez te agradeço demais por colaborar com a gente. O pessoal estava sentindo sua falta aqui e eles vão adorar com certeza essa conversa de hoje. Amanhã já vou até antecipar, né? Amanhã tem mais uma com a Ira, vocês vão ficar muito contentes. Ira, obrigada mesmo por todo o trabalho que tem feito com a gente, por toda a sua disponibilidade, por todo o seu carinho, sua dedicação. Professora excepcional. E eu agradeço demais, em nome de Santa Rita, antecipadamente, porque eu sei o quanto é importante a sua contribuição aqui para todo mundo. O pessoal está vibrando aqui, né? Deve estar falando, cala a boca, Helenice, pelo amor de Deus. É uma coisa louca. Estou aqui nos bastidores, qualquer coisa pode me chamar. Boa aula para gente, boa revisão, pessoal, e até daqui a pouquinho. Até, eu que agradeço. Boa noite a todos, todas e todes. Gratidão, Santa Rita, gratidão a todos os cursistas. Estamos na reta final, em reta de revisão, né? Revisão. As últimas, os últimos toques, as últimas dicas, uma breve retomada, né? Daqueles pontos que são fundamentais e que a gente não pode deixar de levar para a prova. Como a Helenice disse, está tudo aí dentro, né? Está dentro de vocês, a gente só precisa se acalmar e canalizar para acessar todas essas informações na hora certa. E vão acessar. A disputa aqui é por classificação. A disputa é por classificação, né? Todos já estão aprovados. Vamos jogar isso para o universo. Todos já estão aprovados, né? A gente está aqui numa disputa agora por classificação. Então, bora fazer essa retomada. Uma energia positiva, a vibração lá em cima, que é isso que a gente quer. Como a Helenice disse, né? Lá no começo do curso, na primeira aula do presencial, quando ela visita os polos, ela sempre diz isso. Bora jogar para o universo toda a dedicação, o sacrifício e pegar de volta essa classificação boa, essa aprovação certa. E aí a gente agora começa uma revisão do módulo 3, né? Esse módulo que traz os documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo, toda a documentação pedagógica fundante, né, da linha de condução pedagógica da Prefeitura. A gente vai fazer essa retomada agora, tá? Dúvidas, vão colocando no chat, a gente vai respondendo, vai retomando. Desejo e quero que ninguém saia daqui com dúvida, né? E a gente está aqui, então, para isso. Bora lá. Começamos, então, com um documento importantíssimo, um documento novo, um documento que vem inteiro na bibliografia, que é o Conhecer para Proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. Atenção a este documento, porque é um documento que vem legitimar o que está no currículo da cidade, o que está na LDB, o que está nas diretrizes, que diz respeito ao direito à proteção. Toda criança tem direito à proteção. E o documento já começa com chamadas importantes. Olha lá, é um documento que vem para proteger, prevenir, encaminhar adequadamente casos de violências contra bebês e crianças ou adolescentes, né? O documento começa com alguns alertas que eu coloquei aqui em negrito. Este documento vem para a garantia do direito à proteção, do desenvolvimento integral de cada criança e bebê. Olha lá, esse documento vem para garantir os princípios curriculares, né? Quais são os princípios curriculares? Educação integral, equidade e inclusão.
E esse documento também vem convocar. Olha lá, o documento vem com essa palavra. Todos os educadores estão convocados a lutar por políticas públicas comprometidas com os direitos humanos universais, entendendo que cada bebê, criança ou adolescente tem direito à vida e à proteção. Este é um documento que vem na íntegra na bibliografia, e eu ressalto, ele vem para a garantia de direitos universais. Quais são esses direitos? Direito à vida e direito à proteção. Todos os educadores estão convocados a proteger, a encaminhar, a prevenir violências de qualquer ordem contra bebês e crianças. Tá? A gente segue ainda neste documento com outras orientações. O Conhecer para Proteger é um documento orientador. Ele traz a função formativa para os educadores e destaca aí o direito à proteção dos nossos bebês e crianças. Proteção contra qualquer tipo de violência. O documento vai conceitualizar a violência como um fenômeno de múltiplas facetas. As violências se combinam e o educador precisa estar atento, ter uma escuta atenta, uma observação participativa. O educador da Prefeitura de São Paulo é um observador participativo. Ele observa para intervir, para perceber, identificar indícios dessas violências e fazer os encaminhamentos de ações imediatas. Ao perceber uma violência física, indícios de uma violência física, psicológica, violência sexual, violência medicamentosa, esse educador precisa imediatamente tomar algumas ações que nós vamos ver aqui nessa retomada. Quais são as violências que o documento traz, né? Os tipos de violência. As violências, elas podem acontecer em 3 âmbitos. No âmbito negligencial, estrutural, auto-infligida, aliás, em 4, ou na violência entre as crianças e os adolescentes. No entanto, as violências, elas acontecem de diferentes formas. O educador da infância paulistana, ele precisa ter um olhar e uma escuta acurada para identificar indícios de violência física, hematomas, marcas, escoriações, ou mesmo indícios de dor. Muitas vezes nós estudamos isso, a violência física pode não produzir marcas, hematomas, mas a criança, o bebê, relata dor, né? E dá indícios de que está com alguma dor, com algum machucado. Tá? A violência química, a violência medicamentosa, né? Essa violência que pode ser infligida quando essa criança, esse bebê, ingere alguma substância psicoativa, alguma substância química, né? Que causa aí efeitos colaterais nessa criança, ou mesmo uma dosagem errada de um remédio, pode ser considerada uma violência química. No caso de um estudo de caso em que uma criança chega, por exemplo, ao SEI com indícios, né, de embriaguez, com indícios de que foi ali ministrado algum medicamento para essa criança, possivelmente de forma inadequada, precisamos, enquanto equipe, docente, gestora, fazer os encaminhamentos, porque pode estar configurada aí uma violência química contra essa criança. Né? Qual outro tipo de violência? Violência psicológica, que está da ordem também, né, do xingamento, né, do isolamento, do bullying, né, de todo tipo de violência que causa sofrimento psíquico a essa criança ou a este bebê. Atenção aos indícios de violência psicológica. Essa criança, ela traz um sono mais perturbado, um sono mais agitado. Essa criança traz descontrole de esfíncteres. Essa criança pode trazer aí um desequilíbrio na questão da alimentação, ou alimentar-se de forma exagerada, ou recusar a alimentação. Essa criança pode vir com febre. Ela pode trazer aí questões psicossomáticas a partir da violência psicológica que sofreu.
A violência sexual, nós sabemos que ela pode, infelizmente, acontecer. O documento nos orienta para os indícios desse tipo de violência, que pode ser na ordem da exposição dessa criança ao ato libidinoso, né, por meio de fotos, vídeos, ou presenciando mesmo ali a conjunção carnal, ou quando tal ato acontece diretamente com a criança ou bebê. Atenção aos indícios físicos, né? Qualquer tipo de escoriação na genitália, né? Que não, nós, como educadores da infância, precisamos nos aprofundar nessas questões para que identifiquemos uma assadura e uma escoriação de outra ordem, né? Qualquer tipo de secreção, a criança sai do seio na tarde anterior com o seu corpo íntegro e volta na manhã seguinte com indícios, né? Qual é o fluxo? Nós já vamos entender, viu, Rosângela? Aqui nós temos um fluxo que o documento nos apresenta de como fazer esses encaminhamentos, tá? A violência institucional, o documento nos alerta, é todo tipo de violência que acontece dentro do espaço de educação, cometida pelos educadores ou profissionais do SEI ou do espaço de educação público. Essa violência institucional, ela pode se configurar em qualquer uma dessas outras que nós vimos aqui, porém ela acontece dentro do espaço do SEI, dentro do espaço escolar. Nós seguimos aqui para esse fluxo, olha, a Rosângela pergunta lá como fazer a denúncia, né? O próprio documento nos entrega um organograma orientando como agir, como fazer, como tomar, qual é a tomada de ação imediata. O Marco Antônio está falando, existe uma hierarquia para fazer respectivas denúncias. Sim, observe esse fluxograma. É um belo fluxograma para cair numa questão aí de estudo de caso. Aonde nasce a denúncia? No educador. Olha lá. Aonde começa, onde se desencadeia o processo de denúncia, né? O processo de encaminhamento da denúncia. Começa com o registro do educador, que comunica imediatamente ao gestor. Gestor, gente, não é o diretor, tá? É qualquer membro da equipe gestora. Gestor é o diretor, o AD ou a coordenadora pedagógica. Aconteceu, abri a fraude, identifiquei a violência, troquei minha criança, identifiquei a escoriação. A criança relatou alguma situação que se encaixa em alguma dessas violências descritas pelo documento. Imediatamente, o educador faz a comunicação a um membro da equipe gestora. Essa comunicação, ela precisa acontecer por escrito. É preciso que haja um relatório. E por isso, vocês sempre trabalham em pares. Um está ali acolhendo a criança, o outro está ali redigindo o que viu, o que presenciou, como a criança chegou, o que a criança disse. Esse encaminhamento vai imediatamente para o gestor, que vai reelaborar, né, ou agregar outras informações a este relatório e vai encaminhar imediatamente ao Conselho Tutelar e ao Núcleo de Apoio à Aprendizagem da DRE, né, de cada diretoria regional, o NAAPA. O educador tem todo um fluxo de ação. A primeira ação é encaminhar a situação à equipe gestora por via de um relatório, né, descritivamente. No entanto, tem outras ações que esse educador precisa continuar fazendo durante todo o processo, tá? Essa criança, ela vai, então, a partir dessa denúncia, a partir dessa identificação da violência dada pelo educador, vai ser acionada as psicólogas do Núcleo de Apoio à Aprendizagem, que vão até a escola, e aí se identifica ali na equipe a necessidade de boletim de ocorrência, juntamente com o Conselho Tutelar, ou até mesmo de encaminhamento dessa criança para a rede de saúde, dependendo do caso, tá? Então, a gente tem aqui um fluxo que vai nos indicar qual é a orientação da Prefeitura de São Paulo, à luz do documento Conhecer para Proteger, para agirmos enquanto educadores diante de indícios de algum tipo de violência contra os nossos bebês ou crianças.
né? Então, o registro imediato, esse educador passa a ter uma observação ainda mais atenta, monitorando esta criança, inclusive na questão da busca ativa. Uma criança que passa por um processo de violência de qualquer ordem como essa, ela não pode faltar na escola, a não ser que haja ali um afastamento de saúde, mas qual é a maneira que a escola tem para monitorar a integridade de saúde e a proteção dessa criança? Ela estando no seio, né? Fortalecer os vínculos com essa criança para que ela cada vez mais tenha, dentro da sua condição de autonomia de fala, diálogo com esse educador, cada vez mais essa criança tenha segurança em dizer as coisas para esse educador, cada vez mais ela recorra a esses educadores para buscar proteção ou auxílio em caso de qualquer tipo de violência. Né? Identificar também um trabalho preventivo é papel do educador. Entregar a essa criança na rotina diária manejos que aumentem a sua autonomia para se auto-higienizar-se, para se trocar. A gente conversou muito sobre isso nas aulas. Uma criança que tem autonomia, ela está mais protegida. Ela não precisa que alguém faça a higienização nela, ela não precisa que alguém a troque, ela não precisa que um outro vista ou dispa essa criança. Então, esse educador também tem o compromisso de intensificar as ações que vão ampliar a autonomia de auto-higiene, de auto-manejo do corpo desta criança, na medida do seu potencial, da sua idade ali, tá? Cabe ao gestor, olha lá, elaboração imediata de termo ao Conselho Tutelar e ao NAAPA da respectiva DRE, da respectiva diretoria regional, a qual esse SEI pertence. Esse gestor também tem o papel e o compromisso, o dever de acompanhar o curso dessa notificação ao Conselho Tutelar. E esse gestor também tem o papel de intensificar as parcerias com a rede de proteção. Nas aulas eu digo muito isso, gente. Vamos separar a realidade do que está nos documentos. Obviamente que o nosso sonho, né, é que tudo se encaminhe para um lugar onde essas crianças estejam cada vez mais protegidas. Qual é o nosso papel enquanto educadores? Identificar e comunicar imediatamente a um membro da equipe gestora, direção, coordenação ou assistente de direção. Se estes não encaminharem para frente, aí é uma outra questão, aí é uma outra situação. O que o documento nos orienta enquanto papel do educador? Identificou, comunique. A gestão tem o papel dela. E aí, diante do não cumprimento do papel dela, nós, enquanto equipe, vamos ter que aí, na perspectiva da gestão democrática e da garantia de direitos dessa criança, tensionar para que aconteça. No entanto, o documento vai nos orientar para a ação do educador, que é de comunicar imediatamente. E para além de comunicar, o olhar atento, cuidadoso, o dever, o compromisso de proteger todos os bebês e todas as crianças. Tá? Quando alguém do quadro de apoio identifica a violência, deve informar ao professor da turma ou gestão? Na educação infantil paulistana, todos são educadores. Todos. Da equipe que faz a higiene dos espaços, da equipe de cozinha, da equipe de apoio, da equipe de secretaria, todos são educadores. Qualquer educador deve e pode fazer a comunicação imediata à gestão. Ok? Sigamos. O próximo documento, que a gente vai fazer aqui uma retomada, é um documento importantíssimo, é a Orientação Normativa 1, que vai tratar de avaliação na educação infantil. Avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares. Eu fiz aqui um esquema das palavras-chave desse documento. E por que este documento merece toda a atenção? Sim, Jefferson, tudo que nós estamos falando aqui serve para os ATS, porque os ATS são educadores, ok? O pessoal do cursão já respondeu, mas é isso.
Este documento é um documento que traz concepções que nós vamos ver em todos os outros documentos estudados à frente. As próximas instruções e orientações normativas, o próprio currículo integrador e o currículo da educação infantil. Todos os documentos vão utilizar estas concepções em suas próprias escritas. Então, a instrução normativa 1, ela vai falar da concepção de educação infantil. E ela vai dizer que esses lugares, né, a educação infantil tem aí a concepção de locais para a educação coletivos privilegiados para a infância. Locais privilegiados para a infância são locais estrategicamente, intencionalmente organizados, pensados para receber os atores de pequena idade. Quem são os atores de pequena idade? Bebês, crianças, brancos, negros, indígenas, ricos, pobres, não é? Migrantes, refugiados, todas as crianças e todos os bebês têm este lugar como um lugar coletivo privilegiado para a educação das infâncias. A educação infantil paulistana tem os seus locais coletivos como locais privilegiados, locais intencionalmente planejados e organizados nos seus tempos, nos seus espaços e nas suas materialidades, para receber as crianças, bebês ou a infância. E o que é infância para a Prefeitura de São Paulo, né? É uma construção social, histórica e cultural. Crianças são sujeitos sociais, sujeitos competentes, potentes, capazes, com inteligências múltiplas, com experiências que, inclusive, adquiriram intrauterinamente, memórias intrauterinas que, ao se relacionarem com outros nos espaços de educação coletiva, tornam-se saberes e aprendizagens. E o currículo? Qual é a concepção de currículo? Atenção! Por muito tempo, os currículos foram aí um conjunto de objetivos, um conjunto de saberes, né, de expectativas. No entanto, o currículo da cidade de São Paulo da infância, hoje, se consolida como um conjunto de práticas. Por isso, o currículo da cidade da infância, da educação infantil, tem lá cenas para nos inspirar. Olhem essas cenas, deem uma passada de olho, porque essas cenas, elas são práticas já constituídas na rede para inspirar outros educadores, né? Essas práticas buscam articular o quê? As experiências que esses bebês e crianças já trazem, com os saberes e o conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, da ordem da ciência, da arte, da tecnologia, do meio ambiente, né? Então, esses saberes todos que essas crianças já trazem se articulam aos saberes já constituído como patrimônio cultural, histórico e de outras ordens. O perfil do educador, essa instrução normativa também fala sobre o nosso perfil, o perfil de quem vai entrar neste concurso. Todos são educadores para a Prefeitura de São Paulo nos espaços da infância. Todos são educadores. Cuidado com essas hierarquias imaginárias, tá? Todos os profissionais que atuam nos espaços de educação infantil são educadores. E qual é o papel desses educadores? Eles têm o papel de observador participativo. Escuta, observa para intervir, para produzir intervenções que serão registradas num processo que se constitui como documentação pedagógica. Está tudo encadeado, gente. Este documento também vai falar da relação com as famílias, e eu acho importante retomar isso. É uma relação de complementariedade e de partilha de responsabilidades. Não há hierarquia na relação escola e família. Nós partilhamos a responsabilidade de educar os nossos bebês e crianças. Nós complementamos as ações. São ações em complementariedade. Eu começo aqui, a mãe continua lá. Ela começa lá e eu continuo no SEI. Atenção a esses dois conceitos fundantes que falam sobre a relação com as famílias.
Avaliação na educação infantil paulistana, olha lá, consiste em observação criteriosa, cuidadosa, respeito aos ritmos individuais de cada bebê ou criança, é a avaliação do processo e não a avaliação da criança. Atenção, não avaliamos crianças e bebês, avaliamos um processo de desenvolvimento, um processo de aprendizagem. E os registros se constituem como um conjunto de instrumentos, que nós vamos ver a seguir, que, quando organizados, tornam-se uma documentação pedagógica. O carro-chefe desses registros é o relatório descritivo, individual, semestral de cada bebê ou criança. Então, esta é a alma do documento, da Instrução Normativa 1. Atenção a esses conceitos, levem com vocês, porque muitos outros, se não todos os outros documentos que nós vamos ver hoje, trazem essas mesmas concepções, porque esta é a linha pedagógica para a infância paulistana na cidade de São Paulo. Sigamos. Este documento vai falar de pontos importantes. Em tempos de pandemia, o controle de frequência passou-se a chamar busca ativa. Existem profissionais dentro da unidade escolar responsáveis por identificar onde estão essas crianças que faltam, dado um determinado número de falta, essa profissional já tem que entrar em contato para que haja um controle. Essa criança tem o direito de estar no SEI. Atenção a essa frequência mínima exigida de 60%. E por que eu coloco aqui? Porque há uma confusão com o mínimo exigido para o ensino fundamental, que é de 75%. Na educação infantil, a frequência mínima exigida é de 60% do total de horas, tá? E a documentação pedagógica, ela precisa ser expedida, ela precisa ser publicizada, tornada pública. Ela não é do educador, ela é da unidade, ela é da comunidade, a família tem acesso, a Secretaria de Educação tem acesso, outros educadores e gestores têm acesso. Essa documentação, ela precisa, por lei, atestar os processos de desenvolvimento das crianças ou bebês. Sigamos. Próximo documento que a gente vai retomar aqui é a Instrução Normativa 2, que vai falar dos registros. Falamos incessantemente dessa instrução normativa. Vou dar destaque aqui às 4 categorias de registro. Cuidado, pode vir lá e se vier, ok, tá tudo aí dentro, é só acessar. Categoria 1, registros para planejar o trabalho. Carta de intenção é o plano anual. Diário de bordo é o planejamento contínuo. Vier uma questão sobre como, ou para você elaborar aí um planejamento anual, elabore a tua carta de intenção, ok? Atenção! E o diário de bordo é o teu planejamento contínuo. Segunda categoria, registros para avaliação das aprendizagens, que se configuram no relatório descritivo, que nós já falamos na Instrução Normativa 1, que vai comprovar a frequência deste bebê ou criança, vai falar sobre essa frequência, vai atestar essa frequência, mas também, e não menos importante, vai atestar todo o processo de desenvolvimento dessa criança durante o processo ou o período em que ela esteve na unidade ou naquele agrupamento. Terceira categoria, bom, a gente vem aí retomando quais são os itens obrigatórios que devem constar, né, nesse relatório, né, nessa documentação pedagógica. Então, o item A, o percurso realizado pelo grupo decorrente dos registros semestrais. Item B, o percurso realizado individualmente pela criança, anotações ou falas ou expressões da criança que reflitam sua autoanálise, parecer do educador, parecer da família, observações sobre frequência. Esses registros, essas informações podem ser publicizadas de muitas formas, descritivamente, com audiovisual, com fotos, com representação pictográfica dessas crianças e assim por diante. Categoria 3. São os registros que vão comunicar o trabalho pedagógico.
sempre chamei muita atenção para esses registros, porque eles são os murais, as paredes, os painéis, as fotos, os vídeos, as produções das crianças, mas para além, né, as redes sociais institucionais. Atenção, nós não vamos publicizar o nosso portfólio, as produções das crianças, os registros do processo no blog pessoal da professora, é na rede social da instituição, é no Instagram da escola, é no Facebook da escola, do SEI. Atenção a isso, cuidado. A agenda também comunica, né, o trabalho pedagógico. Caderno de passagem também é uma maneira de registrar o trabalho pedagógico, né, de comunicar o trabalho pedagógico. Caderno de observação e registro da criança, retomando tudo isso, já estudamos isso, estamos retomando. Os registros para comunicar o trabalho pedagógico vão estar nos painéis, nas paredes, nos muros, nas fotos que você publica no grupo de WhatsApp da sua turma, nas redes sociais da unidade, não nas redes sociais particulares. Atenção, cuidado com isso. A agenda também comunica o trabalho, viu, pessoal? E ela é, pela instrução normativa, um meio oficial de comunicação com a família, com os responsáveis. Cuidado com a comunicação violenta, né? Vamos empreender ali a gestão democrática também nessas comunicações, a comunicação empática, a comunicação gentil, os documentos todos falam sobre isso, né? Atenção aos cadernos de passagem, nós trabalhamos coletivamente, temos nossas parceiras de trabalho, de turno, não é? E a gente precisa comunicar todo tipo de informação que seja imprescindível para garantir que essas crianças tenham o que lhes é de direito, né? Caderno de observação e registro do bebê. Quarta categoria são os registros para a formação permanente. Registro das reuniões formativas, registro de reunião pedagógica, registro de formação, o horário coletivo de formação, né? A formação continuada com os nossos pares lá no horário coletivo precisa ser registrada. Cada dia uma faz a ata, é imprescindível. Esses registros, eles comunicam tudo que estamos estudando, tudo que estamos estudando coletivamente no espaço de trabalho, né? E as cartas pedagógicas também são registros de formação permanente, porque as cartas pedagógicas, elas são construídas lá no começo do semestre, com todas as intenções de estudo que os professores têm. O que desejamos estudar, quais bibliografias, quais livros, quais assuntos, quais temas, quais são as demandas formativas que nós temos enquanto educadores. Vamos colocar nessas cartas formativas. O que seria caderno de passagem? Qual a função? Não consegui entender. Rafaela, muitas crianças estão, por exemplo, em período integral. Ficam comigo de manhã e com você à tarde. Todas as intercorrências precisam ser registradas para que a minha parceira que vai assumir esse agrupamento no próximo período tenha acesso. Exemplo, Manuela teve febre no período da manhã e foi embora, a mãe a levou até o hospital. Saiu em tal horário com tantos graus de febre. Você chega meio-dia, pega esse caderno de passagem, Rafaela, e você sabe o que aconteceu com as tuas crianças de manhã, ok? Mesmo que seja um período parcial, é importante que o caderno de passagem esteja ali sempre atualizado para que um membro da equipe gestora saiba o que aconteceu, se esta criança fica além do período, né? Então, é o professor que vai anotar todas as intercorrências ali. O professor precisa sair, chega um outro professor, são duas na sala, as professoras não trabalham sozinhas. No SEI, nós trabalhamos em pares. Então, é necessário o caderno de passagem para comunicar ao próximo período, para comunicar à próxima educadora todas as intercorrências que aconteceram no primeiro período com aquele agrupamento. São muitas as formas de fazer esses cadernos. Hoje, nós já temos cadernos até virtuais, não é? Na nuvem. No entanto, o documento ele vai orientar aqui que este é um tipo de registro oficial, legítimo, aceito pela Prefeitura de São Paulo, legitimado pela Instrução Normativa 2. Tá?
Qual era o tipo de qual era o tipo 2 de registro? São os registros para avaliação, Rafaela. Olha lá, ó. Registros para avaliação das aprendizagens, que é o relatório pedagógico descritivo do desenvolvimento das crianças ou bebês. Ok? Vamos seguindo. Sim, é um caderno que vai trazer todas as intercorrências que aconteceram. E muitas vezes, Samira, a intercorrência não é só acidente, não é só febre. Intercorrência é uma alimentação que era insatisfatória e hoje tornou-se satisfatória. Por exemplo, Rafaela não aceitava tal fruta. Hoje degustou pela primeira vez. Comunica a tua colega que o seu bebê aceitou aquele alimento pela primeira vez. Então, são muitas informações que a gente pode comunicar à nossa próxima parceira, ou à parceira que vai assumir esse agrupamento, que são pertinentes ao trabalho coletivo ali. O diário de bordo entra em qual registro? O diário de bordo entra na categoria 1. Olha lá. Planejamento contínuo, planejamento do trabalho. Você planeja o teu trabalho continuamente pelo diário de bordo, que muitas vezes, Márcia, ele é sistematizado semanalmente, quinzenalmente, né? Mas o teu diário de bordo é o teu planejamento contínuo, ok? Ou a tua rotina, como algumas pessoas chamam. O documento, a orientação normativa, dá este nome, tá, Márcia? Vamos seguir. Próximo documento é o currículo integrador da infância, um documento importantíssimo para os educadores da primeira infância paulistana. Por quê? Ele pressupõe um trabalho coletivo. Só fazemos educação integrada com planejamento e ações integradas, né? Ações coletivas, trabalho coletivo. Nos espaços de educação infantil, tudo é integrado, coletivo, estudado junto, planejado junto. Todas as propostas pedagógicas, elas são pensadas e organizadas coletivamente para garantir a integração, para garantir que não haja ruptura nos processos, nas passagens, né? Essa criança tem a primeira passagem do colo da mãe para o colo da educadora quando ela entra no seio. E existe todo um processo de adaptação e de acolhimento planejado e organizado por essas educadoras de maneira coletiva. O currículo integrador da infância, ele vem nos orientar a planejar junto, a trabalhar coletivamente e a criar propostas pedagógicas para garantir que as crianças tenham as suas passagens, tenham a integração entre as etapas garantidas, sem ruptura pedagógica e sem ruptura emocional. Tá? Vamos seguindo e a gente vai aprofundando nessas questões. A integralidade do processo que o currículo integrador da infância nos traz vai discutir essa criança e esse bebê que recebe uma educação no espaço escolar que se integra à vida. Tudo que esse bebê e essa criança aprende no espaço de educação infantil, ele leva para a vida. Se ele aprende a limpar o bumbum no seio, ele vai fazer em casa. Se ele é desfraldado no SEI, ele tem esse processo continuado em casa. Se ele aprende a se alimentar com autonomia, usando um talher no SEI, ele vai fazer isso em casa. Então, essa integralidade do processo pressupõe uma educação no espaço escolar que integre a vida dessa criança em todos os seus âmbitos. Aprendizagens que vão perpassar todos os âmbitos da vida desta criança. Qual é o documento que garante, então, que não haja ruptura pedagógica? O registro, o relatório pedagógico descritivo, aquele relatório que eu faço do processo de desenvolvimento das minhas crianças, e esse relatório acompanha as minhas crianças e bebês para a próxima etapa do processo. E a professora, a educadora, o educador que os receber na próxima etapa,
estará, então, com esses relatórios descritivos em mãos, e isso vai garantir que não haja ruptura pedagógica no processo de desenvolvimento dessas crianças. Bora lá, sigamos, então. Eu acho que, como eu caí, eu não estou mais como apresentadora. Precisa apertar aquele botão mágico para eu conseguir avançar nos slides aqui. Beleza, obrigada. Bom, próximo documento, um documento importantíssimo da rede da Educação Infantil Paulistana, que vai falar de avaliação institucional. A orientação normativa 1 falou de avaliação do processo de desenvolvimento da criança, e este documento, que são os indicadores de qualidade, vão falar da avaliação da educação infantil, da avaliação da instituição, da avaliação do atendimento, do trabalho que é oferecido em cada unidade de educação infantil. Qual é o objetivo dos indicadores, gente? Olha lá, auxiliar as equipes de profissionais, juntamente com famílias e comunidade, a desenvolver um processo de autoavaliação institucional participativa. A unidade vai fazer a sua autoavaliação institucional de maneira participativa. Em 2 formatos, né? Num formato que vai ter aí 2 momentos, aliás, né? Num primeiro momento, os educadores, a comunidade, as famílias vão se reunir na unidade para avaliar aí as 9 dimensões dos indicadores e vão assinalar em verde tudo aquilo que já vem sendo desenvolvido de maneira satisfatória, assinalar em amarelo aquilo que vem sendo desenvolvido, mas que ainda precisa melhorar, ou assinalar em vermelho aquelas dimensões que ainda não estão desenvolvidas, que ainda não estão acontecendo a contento. Neste primeiro momento, as 9 dimensões são avaliadas por toda a comunidade escolar, e num segundo momento, aqueles pontos que estão em amarelo e vermelho vão para as equipes pedagógicas das unidades, ou seja, equipe docente, equipe gestora, para que seja elaborado um plano de ação para desenvolver essas dimensões que ainda não estão desenvolvidas a contento. Vale lembrar que este plano de ação deve estar no PPP da escola, no PPP da unidade, no PPP do SEI. Esse plano de ação para desenvolver as dimensões que ainda estão amarelas e vermelhas vão compor o PPP da unidade, projeto político-pedagógico, e vão sendo, então, colocadas em ação no decorrer do ano letivo ou do ano de trabalho, né? Já que na educação infantil não temos ano letivo. Sigamos. Os indicadores de qualidade, eles têm o objetivo de promover e incentivar o fortalecimento dos profissionais que atuam na unidade, incentivar aí o diálogo entre famílias e educadores. Famílias vão comunicar aquilo que também não está contento ou aquilo que está sendo desenvolvido com qualidade, vão sinalizar a esses educadores e a comunicação melhora, né? Vai incentivar aí a colaboração também da unidade educacional com a DRE, tá? A Diretoria Regional de Educação precisa ser parceira nesse processo de autoavaliação institucional. Este processo vai incentivar a melhoria da qualidade da educação infantil, a melhoria da qualidade do trabalho que oferecemos, tá? Esse movimento também vai subsidiar a coleta de novos indicadores que vão compor essa autoavaliação institucional. A Caroline está perguntando aqui, então esse levantamento é feito pelos educadores e gestão juntos? Caroline, num primeiro movimento, esses indicadores, eles são levantados ali por toda a comunidade, educadores, gestores e famílias, e equipes de DREs também, né? Novos indicadores vão aparecendo à medida em que esse diálogo com toda a equipe acontece. E a avaliação das 9 dimensões é feita por toda a comunidade escolar e membros da DRE, tá?
membros da Diretoria Regional de Educação. Quem é essa comunidade escolar? Equipe gestora, equipe docente, equipe de apoio ou de profissionais da unidade e familiares, tá? Toda a comunidade escolar participa desse processo. Sim, ele é feito junto. No segundo momento, quando a gente vai fazer aquele plano de ação, elaborar o plano de ação, aí são educadores e equipe gestora que vão se debruçar para pensar quais ações nós vamos elaborar para alcançar o verde em todas as dimensões que ainda apareceram nos indicadores, como amarela ou vermelha. Ok? Sim, no primeiro momento é toda a comunidade, isso inclui famílias. No segundo momento, equipe docente e equipe gestora. Bom, o próximo documento, um documento importantíssimo para o trabalho dos profissionais e educadores dos centros de educação infantil, que é a orientação normativa, que vai falar de educação alimentar. E eu trouxe aqui os pontos fundamentais dessa orientação normativa para nós que vamos alimentar bebês, crianças menores de 2 anos. Atenção! Quais são as concepções dessa orientação normativa? Ela traz a alimentação em espaços escolares enquanto prática social. É hora de confraternizar, é hora de criar hábitos alimentares ali junto com essas crianças. É um espaço de exercício social, de práticas sociais de relacionar-se, para relacionar-se em momentos de alimentação. Então, são muitos rituais que vão sendo introduzidos na vida desses pequenos bebês ou crianças que vão compor este documento aqui, as orientações que eles trazem. Este documento reitera os direitos da criança, o direito à saúde, direito à alimentação, direito à gentileza, cuidado, né? Direito ao binômio educar e cuidar. Enquanto alimentamos, cuidamos e educamos, né? O processo de alimentação é um dos momentos mais ricos para pensar, educar e cuidar, né? Nos espaços de educação pública municipal. Os momentos de alimentação para essa orientação normativa são também momentos de suma importância e indissociabilidade. Neste momento, o binômio educar e cuidar se materializa enquanto come, canta, enquanto come, nomeia os alimentos, enfim. A educação alimentar vai permear todo o processo de cuidado também com o que o documento vai trazer a respeito de saciedade e fome. É mais do que saciar a fome, é mais do que pensar saciedade ou fome, mas também tem toda uma gama de saberes que essas crianças vão adquirindo durante esse processo de alimentação, que é rotineiro, que é cotidiano e que requer planejamento e ações intencionalmente pensadas no coletivo das unidades. O documento nos chama atenção para a higiene enquanto direito à higiene em todas as etapas do processo, antes, durante e depois, né? Não só a higiene dos bebês e das crianças, mas a higiene, o cuidado, a organização dos espaços. De novo, hora de se alimentar é hora de planejar tempo, espaços e materialidades adequadas para essa alimentação, ok? A gentileza e o cuidado ganha um capítulo nessa instrução normativa que vai nos falar do que M. Pinkler e tantos outros autores falam, que é da educação ou dos processos de pedagogia para empatia ou de pedagogia da empatia, né? Processos de gentileza, de cuidado e de empatia no momento de se alimentar. E esta instrução normativa traz dentro um guia que vai orientar a alimentação para crianças menores de 2 anos. Oferta de água acessível, água potável acessível à criança. Atenção, a instrução normativa fala em água potável acessível. Mesmo que a criança ainda não tenha autonomia, a instrução normativa vai dizer que essa água precisa estar à vista da criança, disponível ao olhar da criança, para que no manejo de aumento de autonomia, no decorrer deste processo, ela passe, então, a identificar onde está essa água, pedir essa água e, enfim, ter a água ali disponível
para o acesso da criança. Atenção, o guia vai falar de exclusivamente da oferta de leite materno até os 6 meses, a papa a partir dos 6 meses. Ira, mas e a criança que não tem uma mãe lactante? Nós temos o leite próprio para esta criança no seio. No entanto, a instrução normativa vai dizer leite até os 6 meses, quando houver o leite materno ou o leite oferecido pela unidade educacional, que é um leite nutricionalmente selecionado e direcionado aí por um cardápio para essas crianças. Cuidado, como é que eu ofereço a mamada a esta criança? Para que a criança seja amamentada, ela precisa estar no colo do educador, especialmente aquela criança que ainda não tem autonomia postural. O documento vai nos alertar a isso, para evitar, né, qualquer tipo de engasgo. Essa criança deve estar protegida. Atenção, alimentar é um ato que requer cuidado, gentileza e muita atenção. O bebê tem que ser, enquanto ele não tem ali a autonomia postural, né, ainda não tem a rigidez ali na coluna, ele precisa ser amamentado no colo do educador, nunca em cadeiras de balanço, nunca em cadeirões, né? Essa criança precisa estar ali sob os cuidados e atenção deste educador. Deem uma olhada, retomem esse guia alimentar, porque o público menor de 2 anos é o grande público que nós vamos atender no espaço do Centro de Educação Infantil. Muito bem. Eu trouxe aqui este guia, neste material, né, os pontos centrais desse guia, para que vocês retomem depois uma leitura mais aprofundada, mas só para retomar, né? Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno a partir dos 6 anos, para a instrução normativa, para a prova, os nossos bebês se alimentam exclusivamente de leite até os 6 meses, seja o leite materno ou, na ausência dele, o leite adequado a esta idade, oferecida pelo SEI, aí dentro de um cardápio, ok? Essas crianças, a partir dos 6 anos, esses bebês terão, então, a papa amassada, não oferecer açúcar, nenhum tipo de preparação, não oferecer alimentos ultraprocessados, prestar atenção aos sinais de fome e saciedade, cuidar da higiene, oferecer alimentação adequada, inclusive em casa, como? Publicizando o cardápio. Este cardápio deve ser publicizado às famílias para que, na medida do possível, essa alimentação, numa relação de corresponsabilidade e complementariedade, continue nos espaços fora da unidade. Proteger a criança da publicidade dos alimentos inadequados ou não indicados à sua faixa etária. Sigamos. O próximo documento, né, um documento importantíssimo também, recorrente em muitos concursos, eu trouxe aqui os pontos centrais, as palavras-chave, o uso de tecnologias e linguagem midiática na educação infantil. Este é um currículo que vai falar sobre tecnologias e linguagem midiática na infância. Como usar tecnologias e mídias a serviço das aprendizagens e do desenvolvimento dos nossos bebês e crianças. Muito bem, o documento vai dizer que nossas crianças são sujeitos sociais, ativos e protagonistas. Nossas crianças, antes passivas, que eram apenas fotografadas e filmadas, hoje manuseiam, né, as tecnologias, utilizam as mídias. Nossos bebês e nossas crianças são nativos digitais, nasceram em contexto de tecnologia. Então, essas crianças precisam ter contato com essas tecnologias e essas mídias, e todo esse manejo, obviamente, potencializa as suas aprendizagens e o seu desenvolvimento. Utilizar mídias e tecnologias sempre a serviço das aprendizagens, dentro de um projeto, dentro de uma experiência, dentro de uma proposta que já está organizada e que vai utilizar, então, as mídias e tecnologias para potencializar a experiência ou a situação de aprendizagem ali colocada. As tecnologias e mídias se configuram, então, a partir deste documento, como uma nova forma de expressão. Essa criança, esse bebê terá, então, uma nova forma para expressar através de uma nova linguagem, que é a linguagem midiática.
ou utilizando aí as expressões multifacetadas das tecnologias, os vídeos, as fotos, né, e assim por diante. O documento chama a atenção dos educadores da infância para o uso dessas tecnologias e mídias com ética. Como é que a gente pode ir ensinando, né, trabalhando, ampliando com nossos bebês e crianças ideias éticas de uso da imagem de si, da imagem do outro, né? Essa questão de publicizar, de mostrar as nossas imagens, né? Tudo isso tem que ir sendo na rotina, ali dentro da matriz de saberes, na ideia de ampliar repertório, na ideia de ser empático consigo e com o outro, na ideia de autocuidado, ter aí todos os critérios, né, dentro de uma rotina, numa roda de conversa, para que essas crianças e esses bebês, à medida do possível, vão aprendendo a lidar com essas novas linguagens de maneira ética, né? Qual é o cuidado que eu preciso ter com a minha imagem, com a imagem dos meus amigos, para onde vai essa foto e assim por diante. Então, todo este cuidado, essa curadoria, o documento nos chama a atenção enquanto educadores que planejam suas experiências de maneira intencional, cuidadosa e extremamente organizadas, tá? A gente segue aí para o currículo da cidade. O currículo da cidade de educação infantil já estudamos amplamente, vou trazer aqui os destaques. Este é um currículo comprometido com 3 princípios, que são princípios curriculares de toda a rede de educação municipal, que é o princípio de equidade, de educação inclusiva e de educação integral. Estes 3 princípios norteiam também o currículo da educação infantil e para além desses 3 princípios que são eixos, né, norteadores do trabalho, é um currículo comprometido com as relações de gênero, é um currículo comprometido com a promoção da igualdade social, é um currículo comprometido com a liberdade de expressão e com o rompimento de preconceitos de qualquer ordem, além de um compromisso com a educação especial, e aí ele vai trazer várias cenas, né, que utilizam o desenho universal da aprendizagem no trabalho com crianças, público da educação especial. A gente segue para outros destaques aqui, bem importantes sobre o currículo, que vão versar sobre os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, né? Aliás, os objetivos de desenvolvimento sustentável, perdão, né? Esses objetivos, esses 17 objetivos, permeiam todo o documento e precisam aparecer nos planejamentos das propostas e das experiências com nossos bebês e crianças, porque se configuram como um compromisso curricular. Então, ao pedir aí, numa dissertação ou no estudo de caso, para que vocês produzam uma experiência, para que vocês elaborem uma experiência, tenham aí um olhar para os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque eles dialogam com tudo que a gente pode propor como experiência para as nossas crianças e bebês. A matriz de saberes também vale destaque. Matriz de saberes diz respeito à rotina e diz respeito a saberes da ordem da educação emocional. É importantíssimo olhar para essa matriz. São compromissos que devem estar na nossa rotina de trabalho com as nossas crianças e bebês. Todos os dias, os nossos bebês e crianças terão problemas para resolver. Da ordem mais simples à mais complexa. De amarrar um cadarço a aprender a limpar o próprio narizinho. São problemas que eles vão resolver diariamente. E nós precisamos colocar na nossa rotina, todos os dias, desafios dessa ordem da matriz, para que as nossas crianças se desenvolvam de maneira integral, especialmente com educação emocional. O documento vai falar que tudo que nossas crianças terão como proposta, como experiência nos espaços de educação infantil, se darão por meio de interações e brincadeiras. As interações vão se dar entre as crianças, entre os adultos, entre o território e entre a cultura. Os objetos culturais, os objetos da cultura, os objetos do patrimônio universal, eles vão estar o tempo todo no universo das interações, através das materialidades que trazemos, através
dos audiovisuais, através da literatura, né? E assim por diante. As brincadeiras se configuram no currículo da cidade da infância como uma linguagem. A linguagem por meio da qual bebês e crianças aprendem e se expressam. O currículo da cidade vai dar destaque ao protagonismo do educador também. Esse educador que planeja intencionalmente, né? Que tem uma pedagogia intencional, que planeja e organiza tempo, espaço e materialidades para viabilizar as interações e, a partir dessas interações, nossas crianças e bebês produzirem narrativas, né? De muitas ordens, com muitas linguagens. O documento vai dar destaque à importância da documentação pedagógica, né? Aquela gama de instrumentos de registros que, quando bem organizados, se configuram em documentação pedagógica. Essa documentação pedagógica pode vir com relatório, deve vir com relatório descritivo individual, deve vir com fotos, vídeos, marcas da criança, marcas pictográficas dos nossos bebês e crianças, mas essa documentação tem concepções, né? É uma documentação refletida, problematizada, e é uma documentação que suscita a mudança na prática do educador, da educadora. O currículo da cidade da educação infantil tem como principal objetivo garantir direitos, garantir os direitos universais das nossas crianças. E eu deixo aí, nesse mapa mental, vários direitos, muitos direitos que o próprio documento relata, o próprio documento traz na sua escrita como direitos que são garantidos neste documento curricular. Direito a conviver, a conhecer, a explorar, a participar, a expressar, a brincar e muitos outros direitos que vão circundar aí ao redor desses maiores, tá? Então, o currículo da cidade vem com esses destaques para que a gente leve para a prova essas palavras-chave a respeito do currículo da infância paulistana. Bom, o próximo documento é o currículo antirracista, né? Orientações pedagógicas povos afro-brasileiros, um currículo que tem uma parte específica para tratar da infância, né? Como é que o currículo antirracista pensa práticas antirracistas para a infância? E isso é muito importante, né? Um capítulo específico para nós, educadores da infância. E o documento vem com inúmeras perguntas para suscitar aí o pensar deste educador, o planejar desse educador na ordem de uma prática antirracista. Dentre os brinquedos que as crianças brincam, há bonecos e bonecas negras, há brinquedos que dialogam com a prática social e que não reforçam estereótipos, as fantasias, né, as araras de fantasias, os espaços de brincar, trazem super-heróis, heroínas, príncipes e princesas negros ou negras. As histórias contadas e ouvidas têm protagonistas negros. A literatura infantil antirracista é a principal ferramenta de combate ao racismo nos espaços da infância. A criança precisa criar processos de identificação e, para isso, ela precisa enxergar personagens que se parecem com ela em situação de destaque e protagonismo. Os cuidados, colo, afeto oferecido aos bebês e crianças negros ocorrem na mesma proporção aos oferecidos às crianças, às outras crianças, às demais crianças? Quais são as músicas? São músicas que ampliam o repertório cultural, ao repertório da diversidade dessas crianças? Precisamos olhar para esses sons oferecidos dentro das experiências que nós organizamos com nossas crianças. O documento vai dizer que é necessário pensar práticas antirracistas em todos os momentos do cotidiano infantil, na acolhida ao chegar à unidade, na rotina, nas rodas de história, nos momentos de alimentação, nas idas aos espaços de brincar externo, que podem ser parques ou solários, nas rodas de música, nos usos dos banheiros, nos momentos de higiene, na escolha dos vídeos, dos áudios visuais, né? Todos esses momentos são momentos em que nós precisamos ter um olhar antirracista.
pensar práticas que vão desconstruir estereótipos, desconstruir preconceitos com relação a pessoas negras, né? Pessoas com fenótipo negroide. Atenção, educador da infância, em todos esses momentos é possível pensar prática antirracista. O documento sistematiza quais são as consequências do racismo para a criança negra. Quais são as consequências de um ambiente racista para uma criança branca? Quais são as consequências para todas as crianças? E qual é a consequência do racismo para a sociedade como um todo? Olha lá, crianças negras, quando expostas a um ambiente racista, têm aí em si um sentimento de inferioridade. Inferioridade estética, se sentem feia, inferioridade intelectual, inferioridade racial, valores morais e éticos estão comprometidos, se sentem inadequadas, têm vergonha, medo, raiva do seu próprio corpo, desejam ser outra pessoa, desejam ter outro corpo, ter outras características. Seu potencial se compromete, essa criança fracassa, porque ela está com o seu emocional, com o seu psicológico afetado pela violência racial. E essa violência no espaço da educação infantil, conforme Eliane Cavaleiro diz, nós vamos estudar amanhã, muitas vezes ela é velada, ela é silenciosa, ela está naquilo que o educador não diz. Elogia muito a um, não diz nada sobre o outro. Dá colo a um e não dá carinho ao outro. Isso vai gerando na criança um sentimento de inferioridade de muitas ordens. Qual é a consequência de um espaço racista para uma criança branca? Ela desenvolve um sentimento de superioridade, de preferência. Ela se sente superior intelectualmente, esteticamente, seus valores ficam comprometidos, ela não desenvolve empatia, ela não se torna engajada, ela se torna uma criança egóica, né? São as preferências, tem uma dificuldade de se relacionar com outras crianças ou com qualquer outro indivíduo negro. Muitas vezes recusa a professora. Atenção, as consequências se dão para todas as crianças. Todas as crianças passam a não ter a percepção do diálogo como possibilidade. Ficam aí com o seu senso crítico comprometido. Não conseguem desenvolver empatia ao ver o sofrimento do outro. Tá? Atitudes de competição, de agressividade, passam a permear a rotina daquele espaço. E isso é extremamente prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças. Passa a se estabelecer naquele espaço um conceito de hierarquia racial. Algumas crianças percebem que outras têm algumas vantagens. Toda a sociedade perde com esse tipo de educação. As nossas bases estão na infância, né? E as consequências dessa educação racista são para toda a sociedade, né? Que passa aí a ter ideologias racistas, nós acabamos formando outros indivíduos racistas, a permanência da desigualdade racial, a violência nos espaços e o subaproveitamento de muitos potenciais que ficam comprometidos por conta de uma educação que subjuga e violenta pessoas, né? Seguimos aí para o próximo documento, que é o Currículo dos Povos Indígenas. E este currículo nos chama a atenção para palavras, expressões que nós devemos ressignificar. Este é um documento que vem nos trazer novas possibilidades de pensar de maneira descolonizada, né? Muitas ideias, muitas expressões, muitas narrativas que nós tínhamos incorporadas com este currículo, ela vem sendo ressignificada. Por exemplo, a ideia de descoberta, né? A ideia de que o Brasil foi descoberto é uma ideia colonizada. O que o currículo dos povos indígenas vem nos ensinar é que, na verdade, as terras em que habitamos, elas foram invadidas, porque já haviam povos que moravam neste território, aqui intitulado aí no século XV de Pindorama. Quando já há morador, não é uma descoberta, e sim uma invasão. Outra palavra que precisamos ressignificar, abolir, na verdade, é a palavra índio. Essa palavra índio, na verdade, ela vem da ideia do colonizador que achava que estava chegando nas Índias
E aí dá o nome ao povo que encontra aqui de índio. Mas, na verdade, somos povos indígenas, pessoas indígenas, populações indígenas, ou você pode dizer indígena Guarani, indígena Kaiowá, indígena Potiguar e assim por diante. Chamar pela etnia ainda é mais interessante até do que intitular de indígena. Mas povos indígenas, homem indígena, pessoa indígena, também está correto. Índio, não. Povos originários, perfeito, Larissa. Perfeito, também pode ser utilizado. Sobre as habitações, né? Muitos nomes foram dados às habitações pelo colonizador, mas para nós, povos indígenas, são habitações de muitas maneiras, de muitas formas, né? Habitações de alvenaria, de palha, de bambu. De que tipo é esta habitação? A palavra oca, ela está abolida do currículo, né? E este novo currículo, que é o currículo dos povos indígenas, vai nos orientar, enquanto educadores, a nos dirigir as formas de moradia como habitações. E aí, se quiser, descrever o material que compõe aquela habitação, mas nunca oca. As narrativas que vêm da ordem da tribo, da aldeia e da reserva também são nomes, são conceitos criados pelos colonizadores. Né? Na verdade, a ideia de aldeamento e de reserva, ela vem numa proposta de Estado que visava juntar os povos dentro de um mesmo território para utilizar as riquezas do chão daqueles povos. Né? Então, a gente vai usar aqui, a partir do currículo dos povos indígenas, povo, comunidade ou terra indígena. Tribo, aldeia e reserva, nós, educadores descolonizados e antirracistas, não utilizamos. Para uma prova, para uma dissertação, para um estudo de caso, utilizaremos povo indígena, comunidade indígena, terra indígena, e aí a gente não incorre em nenhum risco. A ideia de lendas ou contos também vem de um lugar folclórico. Povos indígenas têm histórias contadas oralmente pelos anciões ou pajés, que podemos chamar de mitos. Mas lendas e contos vêm de uma ordem do folclore, e este currículo não utiliza mais a folclorização das histórias. Né? Este currículo vai contar as histórias dos povos, dar nome aos povos, e, na maioria das vezes, os mais velhos, que são os anciões ou os pajés, é quem contam essas histórias. A ideia de indígena em harmonia com a natureza também é uma expressão que este currículo não utiliza. Povos indígenas têm uma relação sustentável e respeitosa porque entendem o planeta e os recursos naturais como sagrados. Povos indígenas se entendem como elementos na natureza, como parte da cadeia. Né? Por isso, a relação é sustentável, é respeitosa, ela é sagrada, né, com todos os outros elementos, uma vez que nós, indígenas, também somos um elemento da natureza. Outro conceito importante que a gente precisa compreender é o conceito de indígena integrado ou aculturado. Nenhum indígena, ao tomar contato com qualquer outra cultura, perde a sua própria. Não, nós estamos em constante diálogo com outros grupos sociais, e o nome desse diálogo é relação pluriétnica ou multiétnica. Estudamos isso em muitos documentos, né? Nossa sociedade é uma sociedade multiétnica ou pluriétnica, ou seja, muitas etnias, muitas culturas em diálogo. Não há perda, o que há é um diálogo entre as culturas. Não há perda de cultura, o que há é uma transição dinâmica, né? As culturas são fluidas e elas estão em constante diálogo. Guardem essa tabelinha, porque esses conceitos aí vão dar a essência do currículo dos povos indígenas no que diz respeito a ressignificar, a abolir alguns termos que geram estereótipo, que geram preconceito e até racismo contra os povos indígenas. Então, vamos usar aí essa coluna da direita e vamos usar essas expressões chaves que são invasão, povos indígenas, pessoa indígena, habitação, povo, comunidade, terra indígena, mito, histórias,
relação respeitosa, sustentável e sagrada, né? Diálogo entre as culturas, sobre povos indígenas. Essas são as informações essenciais do documento. O próximo currículo é o currículo dos povos migrantes, e o que a gente tem aqui de destaque desse documento é que ele abre dizendo da importância de um trabalho pedagógico que atenda o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, que fala sobre a redução das desigualdades. Pessoas migrantes, pessoas refugiadas estão em situação de desigualdade. E a educação tem um papel fundamental em reduzir essas desigualdades, porque a Prefeitura de São Paulo, especificamente a Secretaria de Educação, tem como eixo de trabalho a educação integral, né, que vai pensar essa pessoa na sua integralidade, reduzindo as desigualdades, a educação para a equidade, oferecendo a essas pessoas migrantes ou refugiadas condições de acordo com a sua necessidade para se desenvolver. Vale lembrar que o Brasil é portas abertas para migrantes, não há condição de ilegalidade para pessoas que migram para o nosso país. O máximo que pode acontecer é ficarem aí com uma documentação irregular, mas isso não criminaliza o refúgio ou a migração. Atenção, Brasil é portas abertas para migrantes. Esta criança, este bebê matriculado nas nossas unidades, tem os mesmos direitos que qualquer outra criança no território brasileiro, ok? Bom, este documento também traz aí uma tabela com inúmeros conceitos chaves que são importantes, deixo para vocês aprofundarem aí na leitura, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para a ideia de migrante como aquele que tem o direito a transitar pelas fronteiras. Migrar é um direito humano, universal, né? Especialmente no nosso país, não há criminalização da migração ou do refúgio, né? E toda a legislação que vai subsidiar o trabalho com essas pessoas, ou o trabalho com os bebês, o trabalho com as crianças migrantes ou refugiadas que estarão nos espaços de educação infantil. Vale lembrar que migrante é a pessoa que se desloca por fronteiras nacionais ou internacionais, e o refugiado é alguém que foge do seu país de origem para preservar a sua vida. A maior estratégia, ou a melhor estratégia para conhecer o contexto de refúgio é aproximar-se dessas famílias para compreender quais foram as causas do seu refúgio ou migração e quais são as necessidades reais dessa família e como a escola, como um ambiente articulador, um espaço articulador, diante de toda essa legislação, pode melhor acolher e incluir os nossos bebês ou crianças migrantes ou refugiados. Então, essas pessoas estão aí com o seu direito garantido a partir da Constituição Federal, da Lei de Migração, né, da Lei de Migração e Refúgio, da Lei Brasileira de Refúgio, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai versar sobre a inclusão, sobre a proteção de crianças e bebês migrantes ou refugiados, a própria LDB e a Política Municipal para a População Migrante. Todos esses documentos, além deste currículo, vão subsidiar o nosso trabalho como educadores da infância para melhor acolher e incluir os nossos bebês e crianças, sejam eles migrantes ou refugiados. Lembrando que para acolher a criança é necessário acolher a família. Por isso é muito importante compreender o contexto de migração ou de refúgio da família do nosso bebê ou da nossa criança, né? Importantíssimo. Seguimos aí para os últimos documentos, né? O currículo da educação integral, um currículo específico que vai nos chamar a atenção para esse eixo norteador do trabalho na Prefeitura de São Paulo, que é a educação integral, e que se desenvolve em 5 dimensões. Essa educação integral olha, pensa, percebe os nossos bebês e crianças na sua integralidade, em 5 dimensões. Quais são essas dimensões, pessoal? Dimensão física,
dimensão social, dimensão cognitiva, dimensão intelectual, né? Essa criança vai precisar ser olhada em todas essas dimensões, e todas as experiências e práticas que a gente for pensar com as nossas crianças ou bebês precisam potencializar o seu desenvolvimento e as suas aprendizagens de maneira articulada em todas essas dimensões. Não se faz educação fragmentada na Prefeitura de São Paulo. Nossas crianças e bebês são sujeitos integrais, por isso é importante pensá-los em todas as suas dimensões. Vale lembrar que a educação integral tem um braço extremamente importante para materializar este conceito, que é a educação em tempo integral. Muitos dos nossos bebês ficarão conosco em tempo integral. A jornada de tempo integral é aquela em que o bebê ou a criança fica conosco no seio 7 horas ou mais, né? É uma das estratégias de implementação da educação integral, ampliar o tempo da nossa criança no Centro de Educação Infantil por 7 horas ou mais, né? Então, a gente tem aí a educação integral como um dos princípios curriculares, mas a bibliografia vem trazendo um currículo específico para nos chamar a atenção sobre como é importante olhar para as nossas crianças na integralidade e como é importante também pensar a extensão de tempo dessa criança, ampliação de tempo dessa criança nos espaços de educação infantil. Emanuela colocou aí, ó, intelectual, social, cultural, emocional e física. Fernanda pergunta, quais são as 5 dimensões? E a Emanuela nos fez esse grande favor. Obrigada, Manu. Seguimos aí para o último documento, um documento importantíssimo também, que vai falar aí sobre as orientações para o atendimento aos estudantes TEA, né? Ou os estudantes aí com transtornos do espectro autista. E eu trago aqui alguns destaques para a gente levar aí fresquinho para a prova. Primeiro destaque, a ideia de acolhimento, a necessidade de acolhimento, um acolhimento planejado, com princípios que norteiam esse acolhimento, né? Acolhimento dos estudantes com TEA no espaço escolar. Existem princípios para organizar e planejar este acolhimento, né? Quais são os princípios, né? O acolhimento às diferenças e a educabilidade. Essas crianças, esses bebês, eles têm o direito de estar nesse espaço e de serem acolhidos com princípios éticos, né, de trabalho aí, pautados numa prática inclusiva. A educação inclusiva é um dos princípios do currículo, né? Não olhar para essas crianças ou bebês numa perspectiva assistencialista, mas na perspectiva do direito e na perspectiva de que os espaços escolares são espaços compostos pela diversidade. Todos são diferentes e essas diferenças não podem inferiorizar. Este é um ponto central dessa discussão. Acolher a todos e todos em todos os espaços, acolher com ética, ética de inclusão e uma ética de respeito e acolhimento às diferenças. Todos são diferentes, a especificidade dos estudantes, dos nossos bebês, das nossas crianças e as particularidades precisam ser respeitadas com ética, uma ética pautada na inclusão, com respeito às diferenças, e um acolhimento aí pautado na educabilidade. A gente segue para um destaque muito importante, né? O trabalho com essas crianças e bebês com transtorno do espectro autista é um trabalho singular, mas é um trabalho singular que se faz no coletivo. Esse planejamento, né, das experiências, para as crianças TEA, e se familiarizem com essa abreviação, né, com essa sigla TEA, porque pode vir, né, no concurso abreviado, transtorno do espectro autista. Para planejar, eu preciso considerar eixos teóricos fundantes do trabalho para as crianças e com as crianças e bebês TEA. Quais são os eixos teóricos para planejar o trabalho com as crianças e os bebês TEA? Primeiro eixo, o brincar e a fantasia.
né? Como é que eu vou pensar as experiências de brincar e as experiências de jogo simbólico com as minhas crianças TEA, com os meus bebês TEA? O trabalho com o corpo e a imagem corporal, a autopercepção, a posição da linguagem da criança. Essa minha criança é uma criança verbal, né? Essa criança vai desenvolver aí a sua verbalização em algum grau ou não? Como é que a gente pode ir fazendo um trabalho para ampliar essas possibilidades de comunicação e linguagem da minha criança ou do meu bebê TEA? Outro eixo importante, as manifestações da minha criança ou do meu bebê TEA diante das normas e a posição frente à lei. Como é que essa criança se comporta diante da rotina? Como é para ela as normas, o tempo para as coisas, para as ações, a organização, tempo, espaço e materialidade para as minhas crianças TEA? Precisa de um outro olhar mais apurado, as manifestações que ela vai me trazer diante da organização, tempo, espaço e materialidade, né? Todas essas orientações, esses eixos teóricos, vale lembrar que eles vêm compor as orientações para o nosso trabalho aqui a partir de estudos de caso de educadores que trouxeram para os GTs que comporam esse documento situações vivenciadas ou observadas. Então, fica aí esse destaque. Para planejar experiências com as nossas crianças TEA, eu preciso considerar estes eixos, o brincar e a fantasia, o corpo e a imagem corporal, a fala, a posição da criança na linguagem e as manifestações diante de norma e a posição frente à lei ou rotina, no caso dos nossos pequenos. A gente fecha esse documento com uma informação importantíssima. A escola, o espaço escolar, o espaço público de educação coletiva é um espaço privilegiado para o desenvolvimento das nossas crianças e bebês. É um espaço de circulação social, de aprendizagens para todas as nossas crianças e bebês TEA. Cuidado com essa ideia de escola especial. Se vier um estudo de caso, uma dissertativa ou mesmo uma questão objetiva, qual é o espaço privilegiado para as nossas crianças TEA? O espaço de educação público coletivo do Centro de Educação Infantil. É lá o espaço privilegiado para a Prefeitura de São Paulo, né? Posso colocar o DUA como prática pedagógica? Sim, Cristiane, sim. O currículo da cidade fala do desenho universal da aprendizagem e este documento legitima. A Caroline vai dizer, é utilizado o PEI, Plano de Ensino Individual para as Crianças TEA? Sim, é utilizado. Inclusive, a gente tem uma orientação dentro deste mesmo documento de como criar este PEI a partir dos eixos que eu trouxe aqui como destaque, né? Segundo tema tal... Posso começar... Kelly está perguntando. Posso começar a redação segundo o tema tal? Muito vago, não saberia te responder aqui. Eu penso que você precisaria elaborar melhor, né? Mas, enfim, sobre as crianças aí dentro do transtorno do espectro autista, qual é o espaço privilegiado para que essas crianças se desenvolvam e aprendam? O espaço escolar, o espaço de educação pública. É lá o espaço privilegiado para elas. Muito cuidado com essas ideias de que existe uma escola específica, existe um local reservado, segregado. Essas práticas foram abolidas para a prefeitura, na perspectiva da educação inclusiva. É lá na escola o espaço de direito de todos e todas essas crianças. Tá? DUA, Desenho Universal para Aprendizagem. O DUA é uma ferramenta utilizada para que a gente rompa barreiras, né? As crianças, não só com no transtorno de espectro autista, qualquer criança que apresente ali qualquer dificuldade para acessar o conhecimento, a gente pode usar o DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem, para que essa criança, para que sejam eliminadas as barreiras de aprendizagem. O DUA, ele vai nos orientar a apresentar as informações ou os objetos de conhecimento ou os objetos de aprendizagem de muitas maneiras, utilizando recursos visuais, audiovisuais, táteis,
né? A criança vai entrar em contato com o objeto de conhecimento de muitas maneiras, a partir de muitas linguagens. No caso das crianças, algumas crianças dentro do transtorno do espectro autista, nós utilizamos, por exemplo, Daniela, plaquinhas indicadoras de rotina. Essas plaquinhas são plaquinhas pictográficas com desenhos que vão ali materializar momentos da rotina, que vai facilitar a organização temporal e psíquica dessa criança dentro da rotina escolar. Né? O DUA vai nos orientar que, o Desenho Universal para a Aprendizagem vai nos orientar que, quanto mais recursos visuais, audiovisuais, pictográficos utilizarmos para que a criança acesse a informação, mais e melhor ela se desenvolve. Em linhas gerais, seria isso. Bom, nós encerramos aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que eu extrapolei aí umas 4 horas, nem estou marcando o horário. Deixa eu ver aqui perguntas. Essas meninas são maravilhosas. Elas mesmas perguntam, elas mesmas respondem. Olha lá. Posso colocar o DUA como prática pedagógica na dissertação desse tema? Sim, o Desenho Universal para a Aprendizagem é a melhor estratégia e é a estratégia recomendada pela rede para construir um trabalho com crianças dentro do transtorno do espectro autista ou com outras limitações que apareçam aí, colocadas aí numa dissertação, tá? Sim, sem dúvida, Cristiane, pode, sim, deve, é orientação. Eu me sinto até constrangida, porque nós estamos diante de uma especialista em educação especial, que é a Eunice. Imagina, não tem que ficar constrangida nada. Eles não sabem todos os meus dotes, não, menina. Porque eu estava falando para eles na hora que sua energia elétrica acabou aí. Falei que faz tempo que eu não dou aula por aqui, né? Então, alguém comentou que viu gravação minha e tal. Então, deixa. Você domina totalmente. Não precisa nem dar. Eu falo, meu trabalho aqui fica fácil nessa fase. Muito bom. Ó, a Elisandra está pedindo para explicar sobre o DUA. Foi a primeira vez que eu vi. Desenho Universal de Aprendizagem. É um formato, Elisandra, onde a gente contempla a todos, tá? A questão do desenho universal, ele vem já de décadas. A gente começa a falar disso nos anos 2000, meados de 2000. E aí, a coisa da acessibilidade, depois o desenho universal, a premissa é algo que sirva para todos, que todos vão se beneficiar. Se você adapta uma calçada para uma pessoa com deficiência, isso não vai trazer prejuízos a ninguém. Todos se beneficiam. Se você chega num shopping, o banheiro, ele é um banheiro universal. Você que tem total condição física, não tem nenhum prejuízo físico, você consegue utilizar. E se você tem uma deficiência física que te traga dificuldades de mobilidade, por exemplo, você utilize cadeira de rodas, você também consegue utilizar aquele banheiro. Então, isso é o desenho universal, desenho acessível. E essa mesma ideia, essa mesma lógica, ela veio para a educação, ou seja, uma aula, um material, um conteúdo, uma atividade, elementos pedagógicos que eu vou utilizar pensando em atender o público-alvo da educação especial, porém, eu vou fazer isso para todos, ou seja, todos se beneficiam. Se eu pego um conteúdo X lá no ensino fundamental, e eu quero desenvolver com o meu 4º ano do ensino fundamental, e eu faço isso, exemplo, colocando uma maquete, colocando uma estratégia de trabalho que é um jogo de quebra-cabeça. Isso vai prejudicar alguém? Não, não vai. Mas vai ser muito importante, por exemplo, para um aluno daquela turma, para um estudante que tenha deficiência intelectual. E ele vai conseguir, através do concreto, ter mais acesso à informação que eu quero passar. Isso prejudica alguém? Não. Isso é, então, uma adaptação universal, né? É um desenho universal, tá? Bom, o Marco Antônio está dizendo que o DUA pode auxiliar os educadores a desenvolver ou optar por estratégias pedagógicas que possibilitem a todos os estudantes, independente das suas características e formas de aprendizagem, que eles aprendam em igualdade de condição.
A Dani disse que a Iraide é bem articulada e explica muito bem, você é incrível. A Solange está dizendo que a aula é maravilhosa. O que eu recebi de aula maravilhosa por aqui, você não faz ideia. Mandei um monte aí no seu WhatsApp no caminho. Aula maravilhosa, e é daí para cima, porque a gente sabe que é assim mesmo. Agradeço demais a sua participação aqui. Amanhã tem mais, Irá, viu, gente? Não precisa ficar nem com saudade, que amanhã ela volta para contribuir com a gente. Esse módulo é um módulo estrutural, né? A gente tem que ter aqui professores que dominem muito esses conteúdos, porque vai aparecer na objetiva, vai aparecer com certeza pelo menos um ou mais deles na dissertação. Então vocês sabem que a coisa a gente escolheu começar com o módulo 3 justamente por isso, tá? Porque a gente precisa muito que vocês tenham isso fresquinho, claro, límpido na mente, porque a gente não sabe o que vem na dissertação, mas se a gente domina esses conteúdos aqui, a gente vai que vai. Bom, tá chovendo ali, ó, mãozinha, carinha, coraçãozinho, que agora a plataforma faz isso, eu acho isso ótimo, e o povo tá agradecendo, e tá dizendo que você é maravilhosa, e é fantástica, e é excepcional. Eu disse no começo que ela é excepcional, né? A Larissa tá dizendo que até eu sou demais junto com vocês, tá vendo? A gente tem que formar uma dupla. Gente, agradeço muito, de todo o coração, por estarem aqui conosco. Essa aula vai entrar em edição daqui a pouco. A Maria está dizendo que quer rever, tem que rever estas aulas, vocês precisam assistir. Sobrou um tempinho lá depois do almoço, agora em janeiro, vai lá, corre e assiste, tá? Ela vai entrar em edição, a gente vai organizar o material, porque tivemos aí a intercorrência com o horário que faltou energia, mas a gente não corta conteúdo. Alguém me perguntou sobre isso agora, não corta conteúdo demais, de nada, toda a íntegra do que ela fala está aqui. E amanhã a gente volta, 19 horas, com a Irá. Tá chovendo elogio, vou deixar aqui, ó, correndo aí a tela. Irá, muito obrigada, de verdade. Você contribui demais, você já sabe meu respeito, minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. A gente tem pessoas aqui que estão nessa prefeitura, e isso faz muita diferença. Alguém que fala do que faz, do que trabalha, do que atua, do que implementa. Muito obrigada, gente. Irá, um beijo, bom descanso para você. Pessoal, amanhã 19 a gente volta. Amanhã cedinho, provavelmente essa aula está editada. Um beijo para vocês. Irá, se quiser falar alguma coisa, pode curtir aí, ó, se deliciar com os inúmeros comentários que estão chovendo aqui na tela. Só gratidão, Santa Rita. É uma honra fazer parte dessa equipe de pessoas acima da média. Helenice, gratidão. E todas essas queridas e queridos aqui, né? A gente está na reta final. Muita gente. E você vê que o pessoal está empolgado. Eu estou muito feliz com essa energia. Gente, vamos manter ela. O dia 14 está chegando. E é assim que vocês têm que olhar para a prova. Sorrindo, confiantes, porque é possível e é hoje. Tá bom? Um beijo. Boa noite a todos. Até amanhã, 19 horas.